Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Live de aquecimento para o nosso desafio ATM sem dor, tá? Quem não me conhece, sou Rani Marcos, fisioterapeuta, e eu ensino você como é possível eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e se tornar expert em ATM, tá? E o tema de hoje é: não seja inseguro para eliminar tensões na ATM. Quanto mais insegurança, menos resultado. Quanto mais dúvida, menos resultado. Quanto mais incerteza, menos resultado. E a gente vai começar com isso, tá? E para que a gente possa começar, um conceito básico é preciso. Um conceito básico é necessário. Um conceito básico traz clareza sobre aquilo que você, de fato, vai trabalhar com o seu paciente para eliminar o sofrimento dele. E dessa forma eu quero trazer para você o conceito que ninguém fala sobre tensão muscular. O que é a tensão muscular? Qual o erro básico? Como ocorre? O que as pessoas não sabem em relação a isso? Entenda uma coisa, nós estamos acostumados que para eliminar um problema de um paciente com tensões, com comprometimentos, a gente tem um músculo que executa e esse músculo que faz a função do movimento, ele está categoricamente tenso porque está executando esse movimento. Verdade, mas não é 100% verdade. Não é em todos os casos. E toda função muscular, ela está associada com uma relação direta com as suas funções. Por exemplo, para um músculo funcionar bem, para executar a sua função, ele precisa de uma boa nutrição, chegada de oxigênio, chegada de glicose, chegada de ATP e depois a retirada dos produtos do metabolismo. Para que isso ocorra, eu preciso de uma construção de estímulo neurofisiológico, estímulo do nervo ativando a musculatura. E quando a gente tem esse nervo com todas as condições neurofisiológicas vasculares de origem e inserção, eu tenho um músculo que trabalha bem, mas que não sofre tanto com as tensões musculares. E o grande detalhe está aí. Você coloca a tensão muscular como sendo apenas um problema associado com o funcionamento dela, com a sobrecarga muscular, com a sobrecarga dessa estrutura. E não é isso apenas que acontece. Para um músculo ter a sua tensão equilibrada, ela precisa de muito mais. Então, o que é a tensão muscular? A tensão muscular, para um paciente que sente dores, disfunções na ATM, é o resultado de um conjunto de interações em sobrecarga. Então, já começa aí. Eu quero que vocês comentem aí, porque o aprendizado envolve a escrita. Presta muita atenção, eu estou há bastante tempo nisso e eu sei como é importante a escrita. Então, quem está participando, já escreva aí nos comentários. A tensão muscular é consequência de processos em sobrecarga. A tensão muscular no paciente que sente dor é consequência de processos em sobrecarga. Escreve aí, coloca isso na sua mente, tá? Porque é um erro pensar que ela é apenas consequência da execução, tá? Para que a gente possa evoluir nessa estratégia, nesse aquecimento para que você chegue no desafio da ATM sem dor de forma consistente, quais tipos de tensões musculares existem? Quais tipos de comprometimentos de tensões existem? Presta muita atenção. Muitas vezes você não sabe eliminar a dor do seu paciente ATM porque falta o conhecimento. Eu, por exemplo, tive 2 aulas sobre ATM e nenhuma aula associando tensões musculares com ATM. Presta atenção nisso.
E para que você entenda quais tensões, você precisa saber, ter o conhecimento para tratar com rapidez, eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida. Existem as tensões concêntricas e existem as tensões excêntricas do sistema estomatognático. Ontem eu atendi uma paciente e que ela apresentava um desvio mandibular no momento da oclusão. E esse desvio mandibular, quando eu pedia para abrir e fechar a boca, esse movimento dela trazia a mandíbula para o lado e para cima. Okay? O que é que isso mostra? Nós temos um eixo direito e esquerdo, como também superior e posterior e inferior. Quando esses eixos se cruzam, eu tenho um quadrante de um lado, do outro, daqui e essa região. Dessa forma, eu tenho um jogo de quadrantes que essas musculaturas equilibram a mandíbula de forma a levar a uma marionete. E o que você não aprende é contextualizar isso. Você quer que faça uma coisa, veja uma coisa e entenda que aquela função muscular, só aquilo, é a causa. Não é só uma coisa a causa de uma disfunção da ATM. A ATM sofre por um conjunto de consequências. E dentro desse contexto dessa paciente, o que foi que aconteceu? Existia uma tensão concêntrica efetiva dessa musculatura mais superior associada com o temporal e uma musculatura excêntrica. A musculatura concêntrica estava puxando com mais força e a musculatura excêntrica estava freando esse movimento. E como eu descobri isso? Quando eu fiz o trabalho para liberar essa região e pedi para ela abrir e fechar a boca, o que foi que aconteceu? O desvio continuou, mas não subia. Agora o desvio continuou inferior, ou seja, o tônus muscular em excentricidade estava agora se tornando um tônus concêntrico, porque tinha uma memória de contração, uma retração miofacial que não deixava a mandíbula abrir e fechar de forma simétrica. Afinal, tinha 10 anos, vários anos com esse padrão. E o que é que acontece nisso? A falta de conhecimento em relação como as tensões existem leva você a sofrer no diagnóstico e não entender qual técnica utilizar para eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento. Porque existe um jogo direito, esquerdo, inferior, superior. E para que a mandíbula abra e feche, não haja sobrecarga em disco, isso precisa estar equilibrado. Faz sentido para você, gente? Lembrando que eu hoje trouxe uma meta para a gente, tá? Eu quero fazer um atendimento ao vivo. Se a gente bater no Instagram aqui, 30 pessoas ao vivo, de imediato, a gente vai fazer um atendimento ao vivo com quem tiver. Então, presta muita atenção que você vai ver em loco, ao vivo comigo, como eliminar a dor do paciente. Pode ser tão fantástico esse processo, ok? Então, só compartilhar, cada um escolhe aí 5 pessoas, compartilha. Se cada um compartilhar com 5 pessoas, a gente já bate isso e vamos fazer o atendimento. Eu quero fazer o atendimento porque eu sei o quanto ajuda, tá? Então, dentro desse processo existem benefícios muito claros que você não consegue atingir. E aí o que eu quero é que você entenda e coloque, escreva aí nas suas anotações, nos comentários. Entender o jogo das contrações é determinante. Entender o jogo das contrações é determinante para a ATM. Porque quando a gente tem uma função muscular de um lado alterada, gera a compensação do outro, que ao equilibrar, ao melhorar a função de um lado, vai gerar sobrecargas do outro. Simples assim. Tá? E aí, qual é o benefício, Rani, imediato de você não tratar as tensões musculares localmente? Primeiro,
O que acontece quando você trata o músculo localmente? Primeiro, você está fazendo um paliativo. Você está tratando uma consequência de uma disfunção, de um conjunto de processos em sobrecargas que dá um resultado. Como eu falei no começo, alteração, tensão muscular é resultado de processos em sobrecarga. E dentro desses processos em sobrecarga, o que é que eu quero de você? Eu quero que você entenda que tratar essa tensão sem considerar esses processos de sobrecarga é um dos grandes erros e que leva a um paliativo apenas, a um relaxamento momentâneo, embora tenha um efeito imediato. Embora o paciente ache que você fez um excelente resultado. Embora você ache que o seu paciente... o paciente acha que você foi fantástico. Porque a sensação de apertar o músculo, ela é legal. Quem gosta de liberação de trigger point, de sentir a tensão da massagem? É bom, as pessoas gostam dessa tensão da massagem. Quem aí gosta de tensões com massagem, de massagem para liberar tensões? Em você mesmo, tá? Em você mesmo. Não é porque nós somos profissionais que nós não iremos gostar, né? Nós iremos gostar. Mas assim é o paciente. A paciente também gosta disso. E às vezes ele induz você a fazer um procedimento que não está adequado para aquilo que é dele. O paciente, ele busca isso. Ele busca um prazer momentâneo, tá? E aí o que é que acontece? Dentro dessas tensões musculares, né? Dentro dessas perspectivas de tensões que acontecem. Quando você passa a tratar as tensões musculares como consequência e não como causa, vem o maior benefício. Uma sensação de prazer, mas de prazer, uau! Parece que foi tudo embora. Parece que acabaram-se as dores. Mas não, é porque você foi no gatilho e desenvolveu isso. E melhorou isso. Então, se você não quer tratar o seu paciente de ATM, tensões, bruxismo, para prazeres imediatos, você precisa, de fato, integrar o raciocínio clínico, construir um raciocínio clínico, que eu sei que é pouco, que eu sei que é limitado, mas precisa haver um esforço, uma busca incessante para eliminar esse sofrimento do paciente. E essa busca incessante para eliminar o sofrimento do paciente que vai melhorar os seus resultados. E aí vai gerar sua segurança. Sua segurança. E é sobre segurança que eu quero fazer um atendimento hoje aqui ao vivo, a gente batendo 30 pessoas no Instagram. Tá? A gente batendo essas 30 pessoas eu vou fazer, porque algo me chama para eu cuidar de alguém, para eu cuidar de mais pessoas, para eu fazer o bem que tem pessoas precisando, né? Nessa perspectiva. Tá? E aí, o que é que acontece? Tá? Se eu não fazer essa abordagem, Randy, que precisa da musculatura, como é que vai ficar? Ó, o jogo da musculatura é o seguinte. O que é que o músculo precisa para poder ficar relaxado? Para você eliminar as tensões na ATM do paciente? Ele precisa ter a sua fisiologia e a sua mecânica, anatomia ok. Então ele precisa ter uma origem e uma exceção equilibrada. Essa nutrição mantendo ATP e retiradas de catabólicos com a drenagem, com a vascularização. Partindo desse princípio, o que é que você busca? Agora, é que dentro da abordagem, quando você não faz o tratamento que é para ser feito, você elimina só as tensões locais, do fuso musculares, dos desequilíbrios locais, você faz literalmente com que o estímulo neurofisiológico se mantenha e alterações estruturais no músculo comecem a se instalar. Randy, como assim alterações estruturais? Um músculo que era especificamente associado com o movimento passa a ter mais tecido facial, mais colágeno, porque a tensão constante leva a uma rigidez maior. Vou dar um exemplo para você.
Quem aí conhece uma pessoa que diz efetivamente assim, doutor, quando eu era criança eu tocava lá no chão, mas agora eu não consigo nem passar do joelho. Quem aí se identifica com essa expressão? Quem aí se identifica com essa? Eu não consigo mais ter o mesmo movimento. Antes eu levantava meu braço, agora eu não consigo levantar bem meu braço. Por tensões musculares intensas. O que é que acontece? Durante a vida, você vai assumindo um padrão de função, onde aquele músculo entende que ele não precisa ter tanta amplitude, não precisa ter tanta função. E aí as fáscias começam a diminuir a quantidade de elastina, de mobilidade tecidual, e vai efetivamente chegando dentro de um processo de que teria que diminuir a quantidade de elastina, porque não tem necessidade disso. É uma adaptação fisiológica. E essa adaptação fisiológica é que faz com que as dores aumentem vinculadas com a restrição, tá? Com a restrição. E dentro desse processo, né, as tensões musculares de um bruxismo, as tensões musculares de qualquer outra patologia podem gerar problemas diversos. Porque existem os trigger points, as tensões musculares. E eu quero mostrar ao vivo aqui com vocês, atenção, a gente batendo 30 pessoas ao vivo, eu vou atender e mostrar como o músculo, ele sai, acaba a atenção dele de forma mágica, sem você nem tocar nele. Como a tensão numa seta pode melhorar sem você nem tocar nele. Por quê? Porque existe uma lógica, uma metodologia específica para poder agir nesse músculo, liberando essa aplicabilidade fisiológica para evitar sintomas como o bruxismo associado com o zumbido, o bruxismo associado com tensão nos ombros, o tensão nos ombros associados com cervicalgia e dor na TEM, limitação de abertura e fechamento da boca. Você precisa de segurança. E para ter segurança, para eliminar a dor do seu paciente de atendimento, já no primeiro atendimento, você precisa, de fato, buscar a essência dentro do processo. Uma essência dentro do processo de entendimento do seu paciente sobre o que está causando e como está sendo feitas as sobrecargas. Tá? Como essas sobrecargas existem? E eu quero mostrar ao vivo, a gente batendo 30 aí, então compartilhem, divulguem com seus amigos, tá? Eu tenho vários relatos, tanto de alunos como de pacientes, que conseguem perceber isso, que antes relaxava a musculatura e ela voltava logo. Quem aí já atendeu o paciente, já sei, fiz uma massagem, uma liberação miofascial, e o paciente com pouco tempo depois diz: doutor, a tensão, doutora, voltou toda de novo. A tensão voltou toda de novo. É isso. Essa consequência dos processos de sobrecarga é que vai necessitar que você construa uma perspectiva diferente para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Muitas pessoas, quando começam a estudar comigo, fazem: Randy, como eu vou conseguir isso se eu não tenho prática? Nunca atendi paciente de ATM. Você não precisa de prática. Você precisa de conhecimento. Presta atenção. Antes da prática, vem o conhecimento. Escrevam aí. Essa é uma das frases mais importantes de hoje. Antes da prática, é necessário o conhecimento. Para que você querer prática? Qual a melhor técnica, doutor Randy? Qual a melhor técnica, professor? Não tem melhor técnica se você não tem o conhecimento sobre o que fazer com aquele paciente. Não tem melhor técnica de tratamento para o paciente de ATM se você não tem o conhecimento de executar. A melhor técnica é aquela executada no local correto. Presta muita atenção. Você ter hoje uma oportunidade de viajar pelas estradas do Brasil. Você viajar pelas estradas do Brasil com uma Ferrari e pegar a buraqueira que existe na maioria das estradas brasileiras.
Faz sentido você ter um melhor carro, carro mais sofisticado, e não ter uma estrada que comporte? Faz sentido, pessoal? Não faz sentido. Então não faz sentido você procurar a melhor técnica de tratamento. Você tem que procurar o conhecimento para utilizar as técnicas. Antes da técnica vem o conhecimento. Antes da técnica vem o diagnóstico. E a insegurança está aí. O seu medo está aí. É de você ter o seu subconsciente sabendo que você não tem o conhecimento necessário para trabalhar o paciente de ATM. Mas são tantos pacientes, são tantas pessoas chegando, que você não quer deixar o paciente ir embora. Que você precisa desse paciente para pagar suas contas. Que você precisa dos seus pacientes para pagar o aluguel, para pagar a energia, para pagar a sua feira. Mas não adianta você gastar ficha com esse paciente sem o conhecimento. Não adianta você procurar no YouTube a melhor técnica, procurar no YouTube. Tá? Aí você vai entender. O conhecimento faz diferença na técnica. Porque uma técnica até não tão bem feita por um paciente que não tem tanta expertise, consegue fazer a liberação da tensão muscular da ATM. Caraca, é sobre isso. E é esse, lamentavelmente, uma das questões que a gente fica triste dentro do processo. O profissional erra, se mantém, sabendo que não tem condição, e continua executando tratamentos que não conseguem, de fato, eliminar o sofrimento do seu paciente. Mas tem algumas coisas que vocês acertam, e às vezes até por intuição, né? Por intuição. Quem aí, quando o paciente está com muita tensão, faz, respira um pouco, relaxa, movimenta para um lado, para o outro, abre e fecha a boca. Quem usa essa característica? Abre e fecha a boca, vai lá, relaxa. Quem utiliza isso? Para quem está com paciente com tensões musculares. É muito comum se utilizar isso. E aí é onde você acerta. Porque quando você utiliza leves movimentos, mobilizações do tecido muscular, você gera deslizamento entre as fibras. Você melhora a nutrição tecidual. Você melhora a funcionalidade. Você melhora a dinâmica dessa estrutura. E associando com o processo respiratório, você aumenta a troca gasosa, você aumenta a troca de nutrientes e catabólitos. E é a partir de uma troca específica, determinada, que o músculo consegue receber nutrientes e aí você vai acertando, dando sobrevida a ele. Tá? E é essa sobrevida que vai diminuindo as tensões na ATM. Você vai diminuindo, fazendo com que elimine a dor dele de mais rápida execução. E essa rápida execução vai exatamente mostrar para você que é possível organizar isso. Dentro de um processo de tensões musculares, por onde, como você deve organizar isso? Você tem que entender se essa tensão muscular é vítima ou ela está dentro de um processo de execução, de provocação do problema, tá? Então é o seguinte, coloca aí, uma pergunta que você tem que fazer. Uma pergunta que você tem que fazer. Quero vocês anotando aí nos comentários. A tensão muscular é vítima ou é cúmplice? A tensão muscular é vítima ou é cúmplice? Fala aí para mim. Quero você escrevendo aí. A tensão muscular é vítima ou cúmplice dentro do processo de dor do paciente? Isso é que tá. Ou seja, ela é concêntrica ou ela é excêntrica?
Essa tensão muscular, do ponto de vista excêntrico, ela está ali resistindo, não, por favor, não, por favor. E é essa geralmente que causa muitas dores. É essa geralmente que causa muito sofrimento. É essa que faz muitas vezes o paciente, eu não consigo, incomoda demais. Porque ela está sendo vítima de uma necessidade. Mas quando eu tenho uma tendência, por exemplo, de encurtamento de uma musculatura, uma tensão, ela faz parte do processo ativo da alteração mecânica. E aí é que está. Aí é que está. É que você precisa organizar isso na sua cabeça. É vítima ou é cúmplice? É concêntrico ou é excêntrico? Esse processo de concentricidade e excentricidade faz total diferença quando você vai determinar a estratégia de tratamento. Para que você, aí sim, consiga determinar. E o mais interessante é que a maioria de vocês devem saber, talvez sim, talvez não, é que a gente tem aproximadamente 500 alunos online com o método Desvendando a DTM. E desses alunos, todos tinham receio sobre eliminar tensões musculares associadas com aulas online. Como é que isso vai acontecer? Como ter segurança para tratar o paciente aprendendo online? Meu Deus, como isso vai acontecer? Eu nunca fiz isso. Você precisa de processo. Você precisa de procedimentos de passo a passo. Vocês já ouviram falar que antes do astronauta ir à Lua, ele faz processos de treinamento em terra? Ele usa simuladores. Simulador de piloto de avião. Simulador de carro de corrida. Simulações. Online, à distância, ele está ali trabalhando, praticando, para tornar muito mais fácil a execução. Quanto mais fácil você gerar oportunidade para a prática, mais fácil será para você atingir o alto nível na hora do, vamos ver, na hora do atendimento do paciente. E aí é que você precisa contextualizar. Aí é que você precisa, de fato, trazer para você isso. Você estudar online, você ter uma live comigo, você ter uma aula comigo. E esse conteúdo ficar gravado para você ver, rever, praticar, onde quer que você esteja. Isso dá a oportunidade de você ver, rever, olhar ponto de performance e eliminar as tensões e conferir se você está errando a pegada, se você está trabalhando no lugar certo. E é essa pegada. E é isso que você precisa buscar. Repetir, repetir para atingir a eficiência. Repetir, repetir para atingir a qualidade do trabalho. Mas você, prefiro presencial, professor, estudar presencial porque eu estou ali e executo, tá bom, mas tu sai com quantas dúvidas? Um dia depois, tu tá com dúvida. Um dia depois, tu tá inseguro em tratar o paciente. Porque não deu clareza. Existem duas formas de aprendizado. Existem duas formas de aprendizado. A primeira forma é por forte impacto emocional. E a segunda forma é por repetição. Quando você faz um treinamento, quando você faz um curso, onde esse curso, esse treinamento, coloca você a um estímulo rápido, direto ali, você coloca e recebe informação só uma vez. Se surgir dúvidas depois, você não tem a oportunidade de perguntar ao professor. E aí o que acontece? A diferença para dar segurança a você entre um curso online, entre um treinamento online, a forma que a gente tem a metodologia nossa e o presencial. É porque justamente você consegue fazer e repetir várias vezes. Fazer e repetir
várias vezes. Você pode fazer com uma criança, você pode fazer com um adulto, com um idoso e ganhar mão com o mesmo conteúdo. E aí, quando chega numa prática, o paciente chegou no seu consultório, tudo é mais fácil. É ou não é mais fácil? Quem é meu aluno que está assistindo aí? Analda está por aí, Ina, Márcia. Olha aí, tem uma galera aí já. Que é muito bom. Justamente por isso. Fica ou não mais fácil, pessoal? É bom ou não é ver e rever? É sobre isso. Você tem a oportunidade de investir um valor em um treinamento, mas você ter acesso a ele várias vezes. Várias vezes. Tá? E é nessa perspectiva, é nesse processo. E eu quero muito que você atinja esse nível. E eu fico até me lamentando, até converso com os alunos que essa insegurança é exatamente porque você não aprendeu na faculdade. Presta atenção nisso. Ó. Você não aprendeu na faculdade. Você não aprendeu em pós-graduação direito. Como você quer ter segurança com um curso de final de semana? Como você quer ter essa segurança? Deixa eu te falar. Existem vários bambambãs por aí. Eu tenho N alunos que fizeram cursos importantes, de pessoas importantes. E que eles dizem, professor, eu nunca aprendi nada assim. Porque é a metodologia que você precisa. Você não precisa de técnica. Você precisa de um método que lhe dê segurança para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. De eliminar o sofrimento do paciente já no primeiro atendimento. De eliminar essa perspectiva.